Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Lã. Melhorou bastante, melhorou bastante. Meu nome é Gladstone, eu vou estar compartilhando hoje com você um pouquinho sobre o livro de Efésios. É o nosso estudo do mês. Está um pouco diferente, não está compassado com o que a gente tem lido diariamente na ILAN. A gente tem lido o Evangelho de Lucas. Mas eu recomendo a você que, se você não leu ainda, leia a carta de Efésios. São 6 capítulozinhos só, e você vai ver como ela é sensacional. Uma carta muito boa, muito interessante, muito edificante, eu sei que vai abençoar muito a sua vida. E eu queria então fazer uma pergunta para você. Na terça-feira passada eu tive no debate da Melodia, e a pergunta que veio no debate da Melodia foi a seguinte, para a gente discutir lá. Olho grande, olho gordo, e inveja, você ainda tem medo disso? Isso ainda pega na tua vida, você fica meio cabreiro. E aí, diz aí, sim ou não? O que vocês acham que o povo respondeu? Quantos por cento você acha que o povo respondeu que pega? Eu vou dizer para você logo de cara. Teve mais gente que disse que não pega do que gente que disse que pega. Mas, não vou dar o percentual agora não. Mas eu quero trabalhar com você também um tema desse na carta de Efésios. A gente vai ver que essa carta é muito legal, trata de muitos assuntos, e eu quero trazer 4 grandes assuntos para a gente conversar hoje, nessa nossa reunião. Mas antes eu queria falar um pouquinho para você sobre a carta de Efésios. Talvez você deva ter ouvido falar de Efésios, talvez você tenha vindo domingo passado, assistido já o culto domingo passado, que foi sobre Efésios 1. Talvez você esteja começando a acompanhar agora essa série, mas então eu quero dar para você se situar nessa carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava numa prisão. Entre o ano 60, mais ou menos ali, 62, 64, foi quando ele escreveu essa carta. E ele estava numa prisão e escreveu 4 cartas. 4 cartas dentro dessa prisão. Ou a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreveu 4 cartinhas ali. Preso, escreveu para quê? Para mandar para as igrejas serem fortalecidas por ele. Essa carta, então, ela tem uma característica muito especial, porque Paulo conhecia bem a cidade para que ele estava mandando a carta. Ele morou lá em Éfeso durante mais ou menos 2 anos e meio, sendo que ele diz que ele orou por essa cidade 3 anos. Então a gente calcula que ele tenha, além de ter morado na cidade, tenha tido um relacionamento com o pessoal dessa cidade de carinho, de muita afeição, de muito contato. E ele então escreve para essa cidade, para que essa carta depois fosse passada para outras cidades, porque haviam 2 tipos de carta. Uma carta que ele escrevia diretamente para uma pessoa só, para uma igreja, uma cidade só, e uma carta que era para circular para todas. Normalmente, as cartas de Paulo, quando ele escrevia, era para ele tratar de um assunto, de um problema que estava acontecendo na igreja. Então, por exemplo, a máquina de fumaça não funcionou. Aí ele mandava uma carta dizendo, pastor Renato, a máquina não está funcionando e tal. Mas se ele mandasse para todo mundo, todas as ILANs, ele ia falar assim, atenção ILANs, olha, recebam bem os visitantes, tratem com muito carinho quem está chegando pela primeira vez, dando instruções gerais para todo mundo. Essa carta tem esse teor. Ela não é uma carta que Paulo escreve para tratar de um problema, para resolver um problema, como por exemplo Coríntios, como por exemplo Gálatas, como Tessalonicenses. É uma carta que ele escreve para ajudar todas as igrejas e ajudar a nós também. Você vai ver como ajuda a gente. Agora, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, né? A igreja, quando a gente fala de igreja, a gente fala de igreja e cidade. Porque não tinha uma igreja como essa aqui em Éfeso. Eles se reuniam em casas. Então, quando ele escreve, não era para uma igreja formal. Era para os crentes que se reuniam na cidade de Éfeso. E eles lá tinham uma característica muito interessante, que eles tinham uma grande fama por causa de um templo que tinha lá. A deusa Artemis, ou deusa Diana, seja nome grego, seja nome romano, era uma deusa muito famosa, e eles tinham lá estatuetas de ouro que eles vendiam, e tinha um grande culto e um grande templo com mais de 100 colunas grandes e altas, que sustentava aquele templo, então ela era muito famosa. Hoje você só vai lá encontrar uma dessas colunas, que todas as outras já caíram pelo tempo. Teve um grande terremoto nos anos 600, que caiu muita coisa, e foi destruindo. Eu estive lá em 2018,
e tinha uma coluninha só de pé. O cara falou, aqui era o templo da deusa Diana e tal. Mas a cidade chegou a ser muito famosa, chegou a ter 500 mil habitantes no tempo de Paulo. Era uma das 5 maiores cidades do Império Romano e a capital da província da Ásia. Era uma cidade muito rica, porque o comércio também era uma coisa muito importante para essa cidade. E uma coisa interessante que a gente pode ver nessa cidade é que os cristãos daquela cidade, apesar deles terem muitas bênçãos espirituais, eles viviam aquém do que poderiam viver. A gente vê quando começa a carta, no capítulo 1, que Paulo cita ali um grande texto em que ele fala de muitas bênçãos espirituais, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas que o povo daquela cidade, os crentes daquela cidade, não estavam usando as bênçãos que eles tinham direito. Isso aí trouxe alguns problemas para ele que a gente vai ver. Mas deixando um pouquinho de lado todo Éfeso, vamos tratar agora do capítulo 2 e do capítulo 3 para você ver que eu tenho 4 grandes revelações para dar para você a respeito desse capítulo. Mas antes das grandes revelações, eu quero dar um alerta para você. Paulo escreve uma carta no ano 62, mas quando chega no ano 95, ou seja, 30 e poucos anos depois, a gente vê o seguinte texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e 2. Ali já? Tá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. E o grande alerta que eu queria dar para você nessa noite, antes de falar mais coisas sobre Éfeso, é que essa igreja foi discipulada por Paulo. Paulo ficou mais de 2 anos nessa igreja, cuidando dessa igreja. Paulo escreveu cartas para essa igreja e orava durante 3 anos por essa igreja. Era uma igreja que daquele lugar, na escola de Tirano, durante 2 anos, quando ele pregou lá em Atos capítulo 19, você vai ver que toda a Ásia foi alcançada. Era a igreja que era o centro de toda a propagação do evangelho na Ásia. 35 anos depois ela recebe essa advertência, que abandonou o primeiro amor. Hoje a cidade de Éfeso fica na Turquia. Como eu te falei, eu estive lá em 2018, e dados que a gente viu com Missão Portas Abertas, é que 0,2% da população da Turquia é cristã. Você sabe o que quer dizer isso? 0,2%? Quer dizer que de cada 1000 pessoas, 2 são cristãs. Era uma cidade que começou muito bem, mas hoje é uma cidade em ruínas, em que o evangelho não é mais pregado. Não há perseguição na Turquia, mas o evangelho não é incentivado e nem pregado. E a gente tem que mandar missionários para lá, de onde saíram missionários. Eu queria trazer a primeira grande lição e alerta para você. Não importa como você começou, importa como você vai terminar a sua caminhada. Talvez você não tenha começado muito bem a sua caminhada, rateando, errando de vez em quando, pecando, mas o final da sua caminhada que vai ser importante. E cada dia a gente caminhar para melhorar. A cidade de Éfeso serve de alerta para a gente. Não importa se você teve um excelente discipulador, não importa se você teve uma igreja muito boa, com muita gente envolvida, isso não garante nada, porque a igreja hoje não existe mais. 0,2% da população, de 85 milhões e 500 mil, 140 mil em toda a Turquia são cristãos. Se bobear, a gente tem mais crente na Barra da Tijuca e Recreio do que na Turquia. Olha que coisa interessante isso, viu? Mas vamos lá. As 4 grandes revelações que eu tenho para você, a primeira delas fala sobre a nossa identidade e a nossa posição. E eu quero ler 3 versículos para você entender o porquê daquela minha pergunta no início. O primeiro versículo começa no iniciozinho de Efésios, quando diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O texto diz para a gente que nas regiões celestiais nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então vamos fazer de conta que aqui em cima é a região celestial, tá?
E aqui em cima está a minha bênção, que é a água. Deus me abençoou, já me deu essa água aqui. Essa água já é minha. A minha bênção já está aqui preparada na região celestial. Mas olha o que ele diz mais em Efésios capítulo 1, versículo 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então Deus ressuscita Jesus e traz Jesus e coloca da direita dele nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Algumas Bíblias falam de principados, potestades, forças espirituais do mal e dominadores, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas na que há de vir. Então diz que Deus ressuscitou Jesus e colocou Jesus à direita dele nas regiões celestiais. Agora olha o que diz o capítulo 2, versículo 4 a 6. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele pegou a gente que estava morto nos nossos pecados e trouxe a gente em Cristo Jesus para sentar nos lugares celestiais junto com Cristo. Ou seja, se eu estou junto com Cristo nos lugares celestiais e tenho acesso às bênçãos espirituais, é só pegar, esticar a mão e pregar. Pegar, experimentar. E aí a gente fica vendo gente que tem medo de olho gordo, olho grande, de palavra contrária, de inveja. Meu irmão, já está tudo à tua disposição. Agora, tem um perigo. Se você está aqui hoje, na Ilã, mas a Bíblia diz que você também está lá em cima das regiões celestes em Cristo Jesus, você tem que aprender a andar aqui, nessa terra, um pezinho no chão, mas com o Espírito lá em Cristo. Amém? Porque se você está aqui em cima e Jesus está aqui junto com a gente, nas regiões celestiais, junto com as bênçãos espirituais, e você está acima de todo o principado e potestade, se você não está aqui, você está embaixo. Se você está embaixo, está debaixo deles. E esse é o grande problema. As pessoas precisam entender que se você está em Cristo, você está acima. E andar como quem está acima, como disse o pastor na semana passada, a gente convergir em Cristo e estar nele, andar nele, crer nele, pregar ele, viver ele aqui na terra, para estar lá em cima com ele. Essa é o segredo, esse é o segredo. Por isso, se alguém perguntar a você se você tem medo de olho grande, inveja, olho gordo, seja lá o que for, remédio para olho gordo não é Coliridaite, já dizia o ditado cristão, né? Coliridaite não é remédio para olho gordo. Remédio para olho gordo é você viver em Cristo nas regiões celestiais. E não tem que se preocupar com mais nada disso. E se você precisar de uma bênção espiritual, estica a mão e pega que está do teu lado. Já está do teu lado. Eu quero então liberar essa palavra para a tua vida. O medo não existe mais na tua vida, em nome de Jesus. Em 3 versículos a gente destrói toda a mentira do inimigo, que diz que você está debaixo de principados e potestades e sujeito a eles. Em 3 versículos só, de Efésios, acaba com isso de uma vez por todas, amém? Amém? Amém. Mas tem uma segunda revelação interessante aqui que eu queria trazer para você. Salvos para quê? Para que você foi salvo? Efésios também fala para a gente sobre isso. Para que você foi salvo? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que você foi escolhido por Deus. No versículo 5 diz que Jesus salvou você. E no versículo 13 diz que o Espírito Santo selou você. Para que isso tudo aconteceu? A Trindade trabalhou ali para você ser salvo? Para que você foi salvo? Já pensou sobre isso? Antes de continuar, eu queria só falar sobre esse escolheu, né? Capítulo 1, versículo 4 diz que você foi escolhido. E eu quero dizer que todos nós fomos escolhidos e predestinados ao céu. Deus não predestinou ninguém para o inferno, estou certo, pastor Renato? Se estiver falando alguma besteira aí contra a Ilã, você me avisa aí que eu mudo de assunto. Mas a gente não acredita numa predestinação que Deus escolheu. Você vem para cá, você vem para cá, você está lascado desde que nasceu e você vai ser salvo, ainda que você não queira. Mesmo que você não queira, eu vou dar um jeitinho de salvar. Isso não existe. Nós, homens, fomos criados, predestinados ao céu. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus não quer que ninguém se perca. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos, não todos os escolhidos, todos os que nele crerem.
tenham vida eterna em Cristo Jesus, é isso que a gente está caminhando para lá. Mas você foi salvo para quê? Efésios diz para a gente aqui no capítulo 1, que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha a resposta que você tem. Santo e irrepreensível. Pastor, mas isso aí é a gente ter um caminhar digno, né? Isso aí é a gente agradar o coração de Deus com a nossa vida? Isso aí é a gente não pecar? Mas pastor, isso é muito difícil? Se fosse fácil, não estava na Bíblia. Eu falo para o pessoal, né? Quando a gente vê lá em Efésios, você vai chegar nessa parte aí, quando Deus fala assim, maridos, amai vossas esposas, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Está na Bíblia mandando. Se fosse fácil, não precisava mandar. Você fazia normalmente. Então, não é fácil não, é difícil mesmo, por isso está na Bíblia. E está aqui dizendo para a gente ser santo e irrepreensível, é um desejo de Deus. Agora, você acha que Ele ia te deixar essa ordem sem dar para você meios para você cumprir? Ele ia mandar você fazer uma coisa que seria impossível? Por isso então tem um outro texto aqui interessante em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Outra finalidade nossa, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A gente faz tudo isso pela fé e pela graça. A graça de Deus nos leva a não pecar. A graça de Deus nos leva a um caminhar digno. E só a graça de Deus é que faz a gente andar de maneira condizente com o que Ele está no coração dele. E pela fé a gente toma posse disso e vai lutar todos os dias para agradar o coração do Pai. E é interessante que essa segunda coisa aqui que a gente foi criado para fazer, as boas obras, nesse mesmo versículo Paulo fala que você é salvo pela graça e não por obras. E muitas vezes a gente confunde isso, muita gente confunde isso. Acha que se nós fizermos boas obras, nós vamos ser salvos. Então a gente faz boas obras para que a gente então tenha salvação. A gente faz boas obras para ter a bênção de Deus. A gente faz boas obras para ter um lugar no céu. E é exatamente ao contrário. Você porque tem um lugar no céu, você porque é salvo, você porque Deus escolheu você, Jesus salvou você, o Espírito Santo selou você, é que você vai fazer as boas obras. Você porque tem acesso às bênçãos espirituais, é que você vai fazer as boas obras. Não é porque você faz boas obras que você vai ter acesso a bênçãos. Não, não é isso. É o contrário, o pessoal coloca a carroça na frente dos bois. Não é por isso. É porque você tem acesso às bênçãos espirituais, você faz as boas obras. Porque você está salvo, você faz as boas obras. E é assim que funciona. Se alguém perguntar para você, por que você ajuda no Dream Center? É porque eu fui salvo. É porque eu fui lavado, eu sou selado pelo Espírito Santo. E eu tenho tanta gratidão por esse Deus, tanto amor por esse Deus, que eu quero espalhar esse amor para tudo quanto é canto. E mais, você pode dizer assim, ó, e como diz Efésios, eu fui feito para fazer obras boas, viu? Não sei se você sabe, mas você foi feito e chamado para boas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Está aqui escrito, ó. Antes de você praticar, Deus já estava preparando você para isso. Tem uma terceira grande revelação aqui também que fala sobre o amor de Deus. A gente tem uma grande dificuldade quando a gente pensa sobre amor. E a gente tem um sentido muito platônico de amor, né? Eu amo meu irmão, eu amo o Cristiano, eu amo a Flavinha, eu amo a Júlia, eu amo... Mas esse amor, como é que funciona esse amor? Como é que a gente não consegue nem entender esse nosso amor e quer entender o amor de Deus? É porque esse amor de Deus, ele não é compreendido na cabeça, ele é compreendido no coração. E Efésios traz para a gente um texto que ele é muito bonito e fala um pouquinho sobre esse amor de Deus. E eu queria compartilhar esse texto com você. Ele diz assim, é uma oração que Paulo faz. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que a Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, olha só, compreender a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E eu fiquei pensando sobre esse amor aqui. É um amor em 4 dimensões, né? Comprimento, largura, altura e profundidade. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia explicar esse amor de Deus para a igreja? E esse amor é largo, do tamanho do braço de Deus. Você já imaginou o braço de Deus como é que é? É largo, capaz de abraçar todo mundo. Abraça você hoje, que veio para cá pensando em desistir de coisas da sua própria vida. Abraça você hoje que está passando por uma crise no seu casamento. Abraça você hoje que pode estar pensando em pegar um copo de cachaça e beber. Abraça você hoje que está pensando em adulterar. Abraça você para trazer para perto, com um braço de amor. Esse amor também ele tem um comprimento enorme, que começou em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem. E só vai terminar na eternidade, ou seja, não tem fim. Vai passar por Apocalipse 22, na Nova Jerusalém, e vai continuar. É um amor comprido, que vai caminhar do teu lado durante todos os dias da sua vida. Já pensou nisso? Se você viver 95 anos, os 95 anos esse amor vai estar caminhando do teu lado. Toda a extensão da tua vida, desde que você era substância informe ainda, como diz o Salmo 139, até o último dia da sua vida, e mais pela eternidade, esse amor vai acompanhar você. É um amor que tem uma altura enorme, que pega você aqui da terra e leva você para as regiões celestes, para desfrutar de bênçãos que Ele preparou para você. E é um amor profundo, que consegue entrar no fundo do teu coração, entender tudo que você está sentindo, trazer paz ao teu coração e amar você. E não dá para você entender Ele aqui. Só dá para você entender Ele aqui quando Cristo habita em seu coração. Quando Cristo habita em você, e você começa então a sentir esse amor de Deus. Esse amor, o tamanho desse amor, não tem como a gente expressar. Ele é largo, comprido, alto e profundo. E é isso que Deus tem por você. Cada um de vocês que está aqui nessa noite é alguém muito especial para Deus e muito amado por Deus. Não deixe que ninguém diga o contrário, porque é mentira. E eu não falo isso como pastor e simplesmente para fazer uma palavra retórica, não. Eu digo porque é verdade. E a começar por mim. Com toda a minha imperfeição, Ele me ama. E Ele me aceita quando eu chego perto dEle. Mas Ele me ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que não aceita como eu sou e quer me fazer melhor. Por isso Ele quer me transformar a cada dia que eu deixo. Eu quero muito que aconteça isso na sua vida. E finalmente, a quarta grande revelação que traz aqui é sobre o poder de Deus. Qual é o tamanho do poder de Deus? Qual a potência do poder de Deus? Tem um versículo aqui que ele é muito bacana. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Aquele, está com letra maiúscula que começa a frase, mas é aquele Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O texto continua dizendo: a Ele seja glória pelos séculos dos séculos e na igreja, amém. Esse poder de Deus aqui opera dentro de nós e está à sua disposição. Para você ter uma ideia do tamanho desse poder, eu quero perguntar a você o seguinte: qual é o seu problema mais difícil hoje? Pensa aí nele. Pagar uma dívida? É uma doença? É um filho que está longe da igreja? É um casamento que está destruindo? É uma empresa que está quebrando? Qual é o seu problema mais difícil? Pensou nele? Pensa agora na melhor solução para ele. O que seria o ideal de acontecer para esse problema? A melhor solução. Seria o banco perdoar minha dívida, seria minha mulher voltar para casa, seria o meu filho largar as drogas e a bebida, seria, não sei,
O médico dizer que eu estou curado, qual a melhor solução? A melhor solução para o pior problema, Deus faz mais. O texto diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Eu queria que você virasse para alguém que está ao teu lado e falasse assim: olha aí, Deus faz mais do que você pensou, viu? Você pensou bem? Deus faz mais e melhor do que você pensou. E eu queria terminar essa palavra de hoje orando por você. Eu não sei, nessa palavra de hoje, o que entrou no seu coração. Eu não sei se você conseguiu compreender a sua posição como servo de Deus, como cristão nas regiões celestes, que você não precisa mais ter medo. Não sei se você conseguiu entender que você tem um compromisso e uma missão dada por Deus para você aqui nessa terra. Ou seja, você não está aqui a passeio. Eu não sei se você conseguiu entender o grande amor de Deus pela sua vida e o grande poder de Deus pela sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero que você saia diferente. Eu queria que, sentado como você está, você fechasse os teus olhos por um momento só. Quando a gente fecha os nossos olhos, a gente está simplesmente deixando de olhar para o lado para olhar para a gente. Eu queria que você pensasse nessa palavra e principalmente nessa última palavra que eu trouxe aqui. O seu pior problema, a sua melhor solução e o que Deus pode fazer. Eu quero orar por você e pela solução de Deus, não pelo seu problema. Porque o texto diz pra gente que a solução de Deus é o poder dele operando em nossa vida. A solução de Deus é o poder dele operando na sua vida. Eu queria que os pastores viessem aqui à frente, ficassem aqui embaixo, porque eu quero orar por aquilo que aflige teu coração nessa noite. Agora que você já não tem mais medo, você sabe que não é olho gordo que está trazendo problemas para a sua vida, não é inveja que está fechando as portas do teu caminho. Agora que você sabe que Deus tem um projeto, sempre teve um projeto para você. Agora que você sabe que Ele te ama, um amor enorme. Está na hora de você confiar nele. E eu não sei qual o problema que você tem no seu coração, mas eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até um dos pastores, pastora Flávia, pastor Richard, pastor Jorge, pastor Renato está aqui, daqui a pouco eu pedi para ele subir. E você falasse: olha, meu pastor me ajuda, porque meu problema, pastor, é a minha casa. Meu problema, pastor Tiago também está vindo. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui orar. É alguma questão no seu trabalho, é uma questão na sua família. Eu queria que todos ficassem de pé. O louvor vai estar cantando uma canção, mas se você quiser receber uma oração específica pelo seu problema, vem até aqui à frente com um desses pastores, eles vão orar por você. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó
Senhor me fala sobre problemas de enfermidade e problemas de justiça. Causas na justiça e enfermidades. Se é com você, não fique no banco. Vem aqui à frente, um dos pastores vai orar por você. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão e que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo sua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós entregamos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor. A Bíblia diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na semana passada, eu preguei sobre Efésios 1 e declarei aqui exatamente isso, que quando a gente vive convergência, nós somos um com Ele, somos elevados a uma nova posição, somos colocados em uma nova dimensão, acima de todo principado e potestade, juntamente com Cristo. Hoje o pastor Gladson reforçou isso no capítulo 2, falando que nós somos elevados, estamos com Cristo em Deus. E eu amo também que diz assim, ó: antes nós éramos forasteiros, estrangeiros, gentios, mas agora nós fomos aproximados a Deus, aleluia. Fomos feitos membros da família de Deus. E estamos cantando aqui que milagres vão acontecer. E eu quero profetizar um milagre sobre a tua vida, porque você é filho e filha de Deus. Antes você era estrangeiro, antes você era forasteiro, mas agora concidadão. Com cidadão você tem cidadania, você tem direitos, você tem, aleluia, prioridades, prerrogativas. Deus está trabalhando a teu favor. Olha para o alto, como diz a canção, receba a visão em nome de Jesus e comece a declarar a mudança, a transformação, o milagre sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Ei, se levanta como filho, se levanta como cidadão. Você não é estrangeiro, você não está longe, você está perto. Vamos declarar essa canção com fé, em nome de Jesus. Ei!
adore. Meu Deus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. aleluia. Ele venceu a morte. Ele rompeu todos os limites para nos levar juntamente com Ele em glória, amém? Então, olha, eu falei semana passada e repito, essa carta, ela retrata a autoridade dos filhos de Deus. Eu não sei o que você está passando nesses dias, mas eu quero que você entenda que salvação é muito mais do que levar para o céu. Salvação é Ele levar você para Ele, mas é Ele fazer você entender que você tem poder de filho aqui na terra. Você tem acesso a coisas agora para a tua vida, para impactar positivamente a sua vida. Eu quero te dar um spoiler de semana que vem. A gente já está pregando sobre capítulo 4 e 5. A gente vai falar sobre unidade do corpo de Cristo. A gente vai estar falando sobre como Jesus vai poder fluir através de nós, como apóstolos, profetas, pastores, mestres. E você vai ver que há uma conexão entre isso e os deveres conjugais. Os deveres conjugais são exercícios para que nós possamos aprender a viver em unidade. Porque se nós não formos um com Cristo, nada acontece na terra, amém? Então assim, vai ser poderoso. Te encorajo a estar aqui. Eu quero te abençoar, te liberar debaixo da bênção, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer, brilhar através da tua vida. Que a glória do Senhor vá à tua frente, abrindo o caminho. E que a glória do Senhor seja a tua retaguarda a te proteger. E que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, meus amados, que alegria estar aqui com vocês, participando desse culto abençoado e maravilhoso. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma satisfação imensa poder lhe apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Olha, sei que você está aí do outro lado da tela, talvez no YouTube, ou no Facebook, ou através do site. Agora, quero te dar uma dica importante. Você escreva nos comentários que você está participando, se identificando, se você é novo aqui, ou se você tomou uma decisão, ou se você tem um pedido de oração, porque é através do seu comentário que a gente vai poder te identificar e te conhecer melhor. E nós queremos estar com você, porque nós fomos feitos para estar conectados uns com os outros. E é por isso que nós estamos aqui, para alcançar pessoas como você, para viverem tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não perca mais tempo, tome uma decisão e venha fazer parte dessa família espiritual. Por isso, anota aí o número do WhatsApp que aparece aqui embaixo, é o 21 966 35 8309. É ali que você vai poder enviar mensagem para a gente ou fazer uma ligação para que a gente possa te retornar e a gente possa encaixar ou indicar você um GT, um grupo de comunhão, que são os nossos grupos pequenos, onde você vai poder crescer espiritualmente, se fortalecer e ser edificado. Chegou a hora de você dar um rumo na sua vida, tomando uma decisão definitiva para Jesus. E hoje é esse dia. Vem ser Elan com a gente, amando Deus, amando você. Elan.